Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da dissertação objetiva constatativa, da dissertação a partir de coletânea de textos ou textos motivadores e também vamos dar algumas dicas de bom uso da coletânea. Essa é a nossa aula número 9, só para você não se confundir aí, aula 9 de redação aí do CPD. Então tá, a gente tem aí temas que são, falando dessa dissertação objetiva constatativa, temas que são abertos, que é quando a tese não está ali no próprio tema. Você pode perceber nos exemplos a seguir: agonia na terra, salve-se quem puder, futebol, pena de morte. Então, é um tema aberto em que você pode escolher que rumo você vai seguir. E o fechado é aquele que é limitado, você não pode escolher, já está lá, você tem que seguir aquela norma, aquele caminho. Então, por exemplo, droga, caminho sem volta. A dengue mata. O homem é uma ameaça ao planeta. Quando aparecem temas assim, você já percebe que a banca está te conduzindo a um texto nesses temas. Você tem que defender isso que está sendo dito. Então você tem um esquema com linguagem denotativa, você vai abordar objetivamente os temas, tentar convencer o leitor pela lógica, pela razão dos seus argumentos, né? E esses textos são textos com esquema unilateral, bem parecido com aquele unilateral que a gente viu antes, só que essa dissertação objetiva constatativa, o candidato não tem essa opção de escolher se é a favor ou contra. Então a tese já está praticamente ali no tema. A dissertação a partir de coletânea é o que a gente vê nos textos mesmo, na maioria dos vestibulares, no Enem, que eles trazem para nós várias fontes, eles trazem dados, argumentos, eles trazem gráficos, ou alguns textos mesmo, e você vai utilizar esses textos com sabedoria, sem copiar, obviamente, os dados, mas interpretando e aproveitando aquilo que for útil para o seu texto. Então, analisando um tema, acompanhe aí na sua apostila, tá? Nós temos aí essa proposta do Enem, que está na página 3 da sua apostila, e fala da implantação, dos efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, você deve fazer uma leitura, né, do texto lá, dá uma olhadinha no texto, nos textos motivadores, e ali você tem imagens, você tem, né, uma campanha. Então, dê uma olhada lá, leia, e aí você retorna para poder continuar. Então, continuando aqui. Para iniciar, o que a gente faz para ajudar? Você transforma, analisando, né, o tema, você transforma aquele tema numa pergunta. Então, quais os efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Essa perguntinha vai ajudar você, vai te direcionar na dissertação, porque você vai buscar respostas. Então, isso facilita um pouquinho o raciocínio, é uma maneira da gente escrever. Então, o primeiro texto lá. Qual o objetivo da lei seca ao volante? Então, o texto vai explicar o que é a lei seca, por que eles criaram. Então, nesse texto 1, você encontra uma contextualização, olha que interessante, a definição do tema e mostra que você poderia aproveitar isso daí na introdução, ou essas ideias para a sua introdução. Então, qual o objetivo da lei seca ao volante? Essa parte aí do texto 1 encaixa legal na introdução. Repito, não copiar não, nada disso, mas vai te dar ideia do que você pode pôr na introdução. Aí tem a figura 1, que é aquela campanha do governo. Essa figura mostra as ações de conscientização que o governo federal já realizou. Então também é útil agora, só que para argumentar, porque mostra os efeitos da lei seca. Então, aumentou campanha publicitária, propaganda, o que essa conscientização realizou nas pessoas, vai falar sobre o perigo de dirigir alcoolizado e por aí vai. Depois tem a figura 2, vai acompanhando aí, tá? A lei seca em números. Então tem um infográfico agora. Então ali você vai perceber que a importância, um dos efeitos importantes dessa lei seca é que diminuiu o atendimento nos hospitais de pessoas com acidentes, vítimas de acidentes, né? Diminuíram as mortes, e isso libera o leito ou os leitos para outros tipos de atendimento. Diminui a fila de espera, porque você sabe, se chega alguém lá no hospital todo estrupiado lá por causa de um acidente, obviamente que ele vai ter prioridade. Então, com a diminuição dos acidentes, diminui a fila e os hospitais estão mais liberados, né? Então é
é um outro argumento que você pode utilizar, claro, aproveitando a ideia, mas nunca copiando. Depois o texto 2 é uma proposta, daria uma ideia aqui como se fosse uma proposta de intervenção. Olha que legal. Porque eles colocaram, lembra que a proposta de intervenção você tem que procurar demonstrar um caminho para que a solução aconteça. Então você tem aí repulsão a beber e dirigir. Então esse texto aí é como se fosse a proposta de intervenção. Porque qual que é a ideia dessa proposta publicitária? Era assim, a pessoa chegava no bar e ela tinha aquele suporte para o copo, sabe? Aquele apoio para o copo que eles colocam ali na mesa. E aquilo ali, de um lado estava beber e dirigir, e do outro lado, se eu não me engano, chamar um táxi, alguma coisa assim. Quando o papelzinho, o porta-copo, estava virado lá entre beber e dirigir, alguma coisa assim, quando a pessoa tentava colocar o copo em cima, o copo não ia, porque eles tinham feito um esquema de ímã, né? Eles tinham imantado o fundo do copo e aquele próprio suporte também era, o descanso do copo também era de ímã. Então o que acontecia? A pessoa tentava colocar o copo e o copo não ia. Quando ele virava o suporte de ímã, aí havia a atração. Aí do outro lado estava, chame um táxi, né? Não vá dirigindo, se beber não dirige e tal. Aí quando virava, a pessoa conseguia repousar o seu copo. Então veja, é uma maneira de mostrar como que a intervenção pode acontecer. É um exemplo de intervenção. Lembra, intervenção, procurar como que eu vou conscientizar? Poxa, olha que legal. Conscientizar com uma campanha em que, né, o descanso do copo vai causar uma repulsa entre beber e dirigir. Então é um exemplo. Óbvio que você não vai copiar esse exemplo, mas você pode usá-lo para ter uma ideia. Você pode citar que esse exemplo que isso já aconteceu e dar uma outra ideia, como que os bares poderiam fazer, as lanchonetes, como que o pessoal que vende a bebida alcoólica, sei lá. Então, veja que essa proposta inteira, a coletânea inteira, estava dando dicas para você de todas as partes do texto. Então é legal você olhar com calma para a coletânea, porque ela vai ali te dar o caminho das pedras. Vou repetir de novo, você é enfático, eu sei que é repetitivo, mas não é para copiar, ficar pegando trechinhos exatos ali copiando, não. Mas veja, você tem aqui analisando esse tema dessa forma, item por item, você identifica o que se encaixa em cada parte da sua redação e você tem as ideias para você colocar no texto. Isso é muito interessante. Depois, você tem agora umas dicas de bom uso da coletânea. Então você lê os textos, não vai direto para a proposta. Eu sei que isso aqui parece óbvio, mas tem gente que na ansiedade lê ali o texto e acaba se dando mal. Eu já corrigi muita redação em que o aluno estava lá empolgado, achava que já sabia tudo, e ele leu lá o gênero que era solicitado e escreveu um texto que não tinha nada a ver com a proposta. Então tá, o cara acertou no gênero, mas errou toda a proposta. Então não faça isso, leia com muita atenção, porque ali vai indicar realmente o caminho que você precisa seguir. Ela vai te dar a ideia do que a banca está esperando de você. Então não fuja muito não invente muita moda. Destaque as informações mais importantes e utilize essas informações no seu texto. Então, aqui o avaliador vai perceber se você tem essa capacidade de ler, de entender e de selecionar as informações. Então, tem informações ali que são muito relevantes para o seu texto, muito importantes. E você pode, então, colocar essas informações, como eu falei, de uma forma sábia, colocando talvez outras informações, mas sempre agregando. Não se esqueça que você tem que colocar o seu posicionamento, isso é muito importante. Outro ponto, não copie, aproprie-se. O que isso quer dizer? Uma coisa é você decorar, é que os professores sempre falam pra gente, né? Quando a gente está lá no ensino médio, na escola e tal. Ah, cuidado com a decoreba. Decoreba você aprende agora, mas você não aprende na verdade, né? Você memoriza e depois você só vai despejar isso na prova, depois já esquece. E a gente sabe que é assim. Então, aqui o princípio é o mesmo. Você não vai copiar como se fosse uma decoreba, um Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar e colar, não. O que você vai fazer? Você vai entender e se apropriar daquilo que você entendeu. Você vai tomar posse, você vai internalizar. Claro, você não tem muito tempo para fazer isso. Lá você vai ter 1 hora, 1 hora e 20 para fazer a sua redação no máximo, mas
você tem condições sim de compreender claramente o que foi dito ali, o que foi proposto para você, e aí você vai associar com seus conhecimentos. Então, é reelaborar, é trabalhar as informações que você tem. Legal? Depois, nos exercícios, você vai ter o primeiro exercício com tema fechado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí um desses temas que tem como sugestão e você escolhe o tema e usa esse esquema dissertativo, argumentativo, né, normal, para você tentar escrever um texto a respeito dessa temática. Se você não quiser escrever o texto inteiro, tudo bem. Faça pelo menos o plano dissertativo argumentativo. Tá? Então você escolhe lá, solidão é oficina de ideias. Então você vai escrever sobre isso. O sucesso da minha vida será o resultado do meu esforço. E por aí vai. Você dá uma lida nos temas e escreve. Você vê que já está aí o tema definido. Dinheiro não compra tudo. Ele está dizendo que o dinheiro não compra tudo. Os erros fazem parte da busca da verdade. Ele está afirmando isso. Então é nesse sentido que você vai ter que ir no seu texto. Depois, você vai fazer uma análise parecida com essa que a gente fez agora da lei seca. Então a gente não analisou trecho por trecho, bonitinho lá, cada texto, o infográfico, a campanha, tudo bonitinho? Certo. Você vai fazer isso agora com a redação do INSPER. Então você olha lá a redação do INSPER e você vai tentar relacionar cada texto da coletânea com uma parte da dissertação. Então você olha lá, olha, esse pedaço da coletânea se encaixa na tese, eu posso usar isso aqui para ter uma ideia para minha tese. Olha, esse aqui, essa parte do texto aqui, motivador da coletânea, me ajuda nas argumentações. Então você vai fazer isso daí, também está aqui no seu materialzinho, tá? Só para você saber o tema do INSPER aí 2018, né, do primeiro semestre, foi quem deve decidir quando encerrar a vida de uma criança em estado terminal, os pais ou os médicos. Então você depois dá uma olhadinha no seu material, faça as redações, são duas. Se você não conseguir fazer as duas, tudo bem, a gente entende, mas o legal é se você conseguir fazer as duas. E eu vou falar o que eu sempre falo em toda aula. Se essas redações não estão de acordo com o que você gostaria de fazer agora, porque você tem aí um outro objetivo, tudo bem. Só que assim, a gente tem um planejamento, eu já falei, né, que vai chegar, a gente espera abranger aí as melhores faculdades, tá? Então fica tranquilo que numa hora a gente chega lá, Unesp, Unicamp, FUVEST, ITA e por aí vai, aquilo que o pessoal estiver fazendo, o Enem, mas se você quiser fazer a sua já, o que você quiser, eu quero fazer só Enem, 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 tranquilo. Eu quero fazer já FUVEST, também tranquilo. É que do jeito que está aí eu faço porque facilita. Você tem uma teoria e aí você pode treinar essa teoria, colocar na prática nos seus textos. Beleza? Então, gente, escrevam bastante, um abração para vocês e até a próxima aula.